Boa tarde. A gente começa então esse quarto movimento, né, esse terceiro bloco de aulas, né, que eu organizei para vocês, né, o bloco A, o bloco B e o bloco C, onde nós estamos tratando do pensamento do Derrida. Agora a gente vai entrar mais determinantemente naquilo que nos permitiria entender aquela citação que nós fizemos, né, do força e significação. Eu cito, né, naquela edição que eu já mostrei para vocês várias vezes, né? Aqui, ó. E claro, isso tudo vai com a parte da aula escrita, onde ele diz: para aprender mais de perto a operação da imaginação criadora, é preciso, portanto, virarmos para o invisível interior da liberdade poética. Então, e ele vai colocar essa questão em termos de operação, né? Ele vai dizer: é preciso separarmos-nos para atingir na sua noite a origem cega da obra literária, pois se trata de uma saída para fora do mundo em direção a um lugar que nem é um não lugar, nem um outro mundo, nem uma utopia, nem um álibi. Esse nada é essencial a partir do qual tudo pode aparecer e produzir-se na linguagem, acerca do qual a voz de Blanchot, com insistência da profundidade que é a própria possibilidade de escritura e de uma inspiração literária em geral. Só a ausência pura, não a ausência disso ou daquilo, mas a ausência de tudo que se anuncia, em que se anuncia toda a presença, pode inspirar ou, por outras palavras, trabalhar e depois fazer trabalhar. O livro puro, o livro em si, deve ser pelo que nele é insubstituível esse livro sobre nada que sonhava Flaubert. Então essa imaginação criadora, para entender como é que funciona essa imaginação criadora, o Derrida vai lançar mão então de uma avaliação da literatura, né, que permite, especialmente do Mallarmé, que permita compreender como é que se dá essa operação, né, em que operação principalmente está baseada essa literatura. E claro, né, pensando nesse livro que tem como base nada, né, e a oposição principal que o Derrida vai fazer é justamente a noção de livro que está lá na Teodiceia do Leibniz. Então é isso, eu pretendo deixar claro que a operação é essa. Eu já vou dizer o nome dessa operação, eu vou deixar bastante... Vou responder bastante tecnicamente que operação é essa, mas nessa etapa, né, que a gente está, o Derrida vai dar um nome para essa operação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou dizer muito explicitamente. Ele vai chamar essa operação de flutuações indefinidas entre duas ou mais possibilidades, né? Tá bom? Eu vou explicar direitinho como é que isso funciona na obra do Derrida, tá bom? Eu tive bastante dificuldade para elaborar, né, um ensaio que tratasse disso. Eu escrevi vários textos, né, um montão de texto para tentar dar conta dessa operação, né, que eu acho que aparece melhor, exemplificada nesse livro, nesse texto, né, que aparece no Margens da Filosofia, que é o Différance, né, que na tradução brasileira ficou a diferença com C cedilha, tá bom? Trata-se de não é um neologismo, né? Eu acho que isso o Evandro deixa muito claro, né? Tem toda a razão de ser. Não se trata de um neologismo, é um neografismo, dada a crítica que o Derrida vai fazer ao fonocentrismo, né? Não podia ter dito melhor, né? Então eu recomendo o livro do Evandro, né? Os dois livros são excelentes, tá bom? É a melhor introdução que eu conheço em português ao pensamento do Derrida, tá bom? E com isso eu espero então oferecer para vocês, pelo menos de modo bastante introdutório, né, o que faz a base do pensamento do Derrida, especialmente no começo da sua filosofia e no final da sua filosofia, aquilo que permitiria entender então aquele estilo, né, a partir de paradoxos formais. Então eu vou ficar nesses extremos da filosofia
do Derrida, tá bom? E eu acho que com isso vocês vão ter condições de ler um pouquinho mais de clareza o que ele está fazendo ali no Força e Significação, tá bom? Especialmente até a parte em que ele vai avaliar a noção de livro do Leibniz, que faz a base especialmente do final da Teodiceia, aqueles parágrafos de 405 a 417, tá bom? Ora, o título que eu dei para essa aula, na verdade, é uma repetição desse capítulo de livro, né, que eu publiquei, que é o Escritos de Filosofia 2, Linguagem e Cognição. Os organizadores são os meus amigos, né, o Marcos José Alves de Souza e o Maxwell Moraes de Lima, filho da UFAL. Agradeço muito, inclusive, a eles terem permitido que eu publicasse um texto um pouco mais extenso, um pouco mais extenso, né, desenvolve mais um pouquinho algumas questões que eu já havia tratado num artigo que aparece lá na Prometheus também, tá bom? Que tem quase o mesmo título, também trata da capacidade superior da formalização da literatura, tá bom? Então vocês podem ler também o artigo. Esse livro não é fácil encontrar a versão PDF, mas eu vou disponibilizar para vocês a versão escaneada, tá bom? O que mais que eu tinha para dizer nesse começo? Eu acho que é isso. A gente vai retomar algumas questões que ficaram ali na nossa leitura rápida e também introdutória do Força de Lei. E eu vou então me associar a uma pesquisa que tem sido desenvolvida, né, especialmente nos Estados Unidos, que é por aqueles que a gente consideraria algum tempo atrás como filósofos analíticos, que vão tentar ler essas filosofias continentais, nesse caso a filosofia do Derrida, e ver nessas filosofias certas ferramentas, ferramentas da ordem da linguagem, né, que permitiriam enxergar outros problemas, né? Então são ferramentas diferentes para outros problemas, né? É uma tentativa de sair desse eixo, né? Do problema da referência, do problema do significado, né? E eu acho que o Derrida permite uma saída, algumas saídas muito boas, tá bom? Eu acho que isso vai ficar bastante claro agora, né? Então vamos lá. O título da aula de hoje, então, a partir desse capítulo de livro, é Derrida e a capacidade superior de formalização da literatura entre Marx e Shakespeare. É claro que eu estou pensando no espectro de Marx, né? E claro que eu estou pensando em literatura também, né? Naquilo que eu já havia conversado com vocês sobre lá no Força e Significação. Com isso, então, a gente volta à nossa primeira aula, né? Aquela que a gente repôs, né, que é sobre o Força e Significação, e é o texto do Deleuze também, que está lá no que é filosofia, o que é um conceito. O Força e Significação está no Escritura e Diferença. Escritura e a Diferença, tá bom? Então é isso, Derrida e a capacidade superior de formalização da literatura entre Marx e Shakespeare. Então, essa produção que está acontecendo ali nos Estados Unidos, né, com relação a ela, o Paul Livingston, em um artigo de 2010, mostrou, né, o título do artigo é Derrida e a Lógica Formal, formalizando o indecidível, mostrou em seu artigo que é possível traçar alguns paralelos fundamentais entre o que Derrida chama de indecidível e a rica possibilidade de proposições indecidíveis descobertas por Gödel, né, o Gödel que morreu em 78, ali mais ou menos em 1931, em 1930, tá bom? Ora, problematizando esses paralelos, então, entre o que o Derrida está falando ali no começo da sua carreira e o que o Gödel havia falado em 1930, 1931, o que eu gostaria de começar a delinear é, então, um recuo ainda maior que aquele proposto por Livingston, ou seja, eu vou para obras ainda anteriores àquelas que ele cita, ou seja, não mais começar pelo texto da dupla seção de Derrida, que é de 1970, parte de A Disseminação, que eu já apresentei aqui como material de leitura, mas ir até a introdução à origem da geometria de Husserl, que é de 1962, um recuo considerável do meu ponto de vista, né? 8 anos de recuo. Isso seria a primeira coisa. Segundo, eu gostaria de problematizar os motivos que levaram Derrida para a literatura
e não para a lógica ou matemática, né, que seria o mais natural, já que o Derrida está traduzindo, né, o texto do Husserl, A Origem da Geometria, e tece algumas considerações a partir dos supostos avanços, né, nessa área de filosofia da matemática, filosofia da lógica, inaugurada pelo Gödel, então, tá bom? Ou seja, voltando aqui, né, em segundo, eu gostaria de problematizar os motivos que levaram Derrida para a literatura e não para a lógica ou matemática, isto é, discutir sua opinião quanto à ideia que existe, né, a literatura tem uma capacidade superior de formalização, né, com relação à matemática ou à lógica, tá bom? Que certamente serve de referência à sua afirmação da ligação entre a desconstrução de estilo mais diretamente filosófico ou motivada pela teoria literária. Isso aparece lá no início do Força de Lei do Derrida, tá bom? Na nossa edição, que eu já mostrei aqui na página 15. Ora, essa capacidade superior de formalização pode ser verificada, por exemplo, em sua análise, né? A análise que ele faz da obra mímica, que aparece lá em Divagações, do Etienne Mallarmé, né, ou Stéphane Mallarmé. O Mallarmé morre em 1898. Mas isso também pode ser acompanhado na análise feita muito tempo depois da obra do Hamlet, de Shakespeare, né, o Shakespeare morre em 1616, e que serve de base para a sua obra Espectros de Marx, né? Por fim, nos propomos em terceiro lugar a operar uma mudança no texto que serve de pano de fundo para as conclusões de Livingstone, ou seja, utilizar não mais o Dar à Morte, que é de 92, mas Força de Lei, o Fundamento Místico da Autoridade, que é de 94, e Espectros de Marx, que é 93. Né? Então a gente estenderia também um pouquinho mais essas obras, né, que o Livingstone está pensando ali. Justamente para extrair mais clara e intensamente as consequências éticas e políticas da prática do estilo desconstrucionista associado à indecidibilidade. Né? Se vocês quiserem, para deixar mais evidente aquela prática daquele método que ele menciona lá no Força de Lei, na minha edição, na página 41, referente a um aspecto demonstrativo e aparentemente não histórico dos paradoxos formais, tá bom? Paradoxos lógicos formais, tá? Então é isso que eu espero deixar mais evidente desses três modos aí, tá bom? Ora, em primeiro lugar, como a gente sabe, o filósofo Jacques Derrida nasceu na Argélia em 1930 e morreu em Paris no ano de 2004. Durante sua vida, participou intensamente da cena filosófica associada a esse movimento denominado desconstrução. Contudo, o que não costuma ser devidamente considerado, né, pelos comentadores da obra do Derrida é a importante e jamais abandonada influência que o seu primeiro trabalho, né, imprimiu em sua concepção de desconstrução. E é sobre isso também que gostaríamos de falar um pouco nesse início. Assim, antes mesmo de suas importantes e extensas obras, Escritura e Diferença, de 67, A Voz do Fenômeno, também de 67, Gramatologia, de 67, Margens da Filosofia, de 72, A Disseminação, de 72. Antes delas, né, já em 1964, ou seja, antes de 67, 3 anos antes, o Derrida ficou conhecido por ganhar o prêmio Jean Cavaillés, né, concedido a trabalhos na área de epistemologia. Isso se deu por conta de sua tradução, né, com introdução e notas da obra A Origem da Geometria, do filósofo Edmund Husserl, né? O Husserl é o fenomenólogo austro-húngaro, né? Essa tradução foi publicada então em 1962 e recebeu o título Introdução para a Origem da Geometria de Husserl. Ora, esse prêmio levou então o argelino Derrida aos Estados Unidos da América, país onde ele trabalharia, né, muitas vezes e onde sua filosofia acabou assumindo uma grande influência, tá certo? Ora, é justamente da influência desse primeiro grande trabalho sobre sua obra A Disseminação que gostaríamos de falar então nesse início. Ora, dito isso, lá em A Disseminação, Derrida explica o que ele entende por indecidível, a partir de uma analogia. Cito então o Derrida lá de A Disseminação.
nesta alusão perpétua ao fundo do entre que não tem fundo, não se sabe nunca a que alude a alusão, se não for a si mesma aludindo, tecendo o seu ímã e fabricando o seu texto. Então veja que isso pode ser melhor compreendido a partir daquele nada, né? aquele lugar em que você tem que estar cego para entender como acontece a criação da obra literária, né? Aquela imaginação criadora operando, ela opera nesse sem saber ao que alude a alusão. Continua o Derrida, no qual a alusão resulta em um jogo. Essa palavra também aparece muito claramente lá no Força e Significação, que não se conforma com as suas próprias regras formais. Então veja que aqui a gente está em problemas que são da ordem formal do texto. Como seu nome indica, a alusão joga. Porém, que esse jogo seja independente da verdade, isso é interessantíssimo, né? Mesmo problema que o Deleuze está enfrentando lá na lógica do sentido também, um certo trabalho no plano da linguagem que é independente da verdade, né? Em última instância, não implica que seja falso, um erro, aparência ou ilusão. Mallarmé escreve alusão e não ilusão. É esta operação que denominamos aqui por analogia de indecidível. Uma proposição indecidível, continua o Derrida, Gödel, olha só que é o próprio Derrida que menciona, mostrou sua possibilidade em 1931. É uma proposição que, dado um sistema de axiomas que domina uma multiplicidade, não é nenhuma consequência analítica ou dedutiva dos axiomas, nem está em contradição com eles, nem verdadeira nem falsa com respeito a esses axiomas. Tertio datur, sem síntese. O que conta agora é a prática formal ou de sintaxe que a compõe e decompõe. Então, isso aparece lá no Disseminação, obra então que é de... deixa eu ver... 1972, tá bom? Então vejam que é o próprio Derrida que menciona o Gödel, né? Ora, em primeiro lugar, recorrer à utilização que faz Mallarmé da palavra alusão em seu texto sobre a mímica, parte da obra Divagações, né, de 1987, né, do Mallarmé, permite esclarecer que se trata de um jogo, ou utilização que não se conforma com suas próprias regras formais. Ou seja, a utilização da palavra alusão ultrapassa aquelas que seriam consideradas as regras formais de sua utilização aplicada a certo sistema de axiomas. Daí seu aspecto paradoxal com relação a um sistema determinado de regras, tá bom? Ora, tal palavra brincaria em suas aparições, dada a sua associação ao verbo latino alludere, jogar. No entanto, aquela ultrapassagem das regras formais de certo sistema de axiomas não conduz ao polo contrário da verdade, ou seja, para o falso. Então não é porque ela opera esse jogo que ela já está produzindo algo que poderia ser considerado falso. Tendo em vista que mesmo independente da verdade, tal jogo, tal operação não implica o falso, o erro, a aparência ou a ilusão. Talvez, se a gente fosse comparar com o Tractatus, né, aquilo que o próprio Wittgenstein reconhece, que seria o resultado filosófico, né, da obra Tractatus, o Derrida está vendo de modo positivo ali na literatura, né, para dizer assim, tá certo? Não é um contrassenso, não é. Eu não posso dizer que é verdadeiro, né? Ou seja, eu não posso dizer que trata-se de proposições contingentes, nem contraditórias, nem tautológicas, nada que eu possa me referir a uma significação natural. E no entanto, né, e também não é nada, não é um problema que diga respeito à lógica ou à matemática. No entanto, o Derrida olha para isso como algo carregado de sentido, para dizer assim, né? Carregado de sentido, tá bom? Ora, e é justamente essa operação, né, a utilização, o jogo da palavra alusão, que permitiria compreender, ao menos em parte, o que Derrida entende por indecidível, ali naquele começo. Ou seja, o que nem pode ser dito verdadeiro nem falso, ou verdadeiro e falso,
o independente da verdade. Ora, um desacordo determinado com as regras formais, naquela época ele formulava assim, né? As regras formais do sistema axiomático em que a palavra é utilizada. Sistema geralmente pensado em termos da lógica clássica, uma espécie de generalização do sistema axiomático da escritura, né? Assim que eu acho que o Derrida está vendo a escritura nessa época. Ora, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Derrida esclarece que essa analogia operacional com o jogo, como o jogo, né, da indecibilidade criado por Mallarmé com relação ao signo alusão, faz lembrar o tipo de proposição que Gödel, em seu artigo de 1931, havia mostrado ser possível. De acordo com Derrida, uma proposição indecidível é aquela, repito Derrida, que, dado um sistema de axiomas que domina uma multiplicidade, não é nem uma consequência analítica ou dedutiva dos axiomas, nem está em contradição com eles, nem verdadeira, nem falsa, com respeito a esses axiomas, tertio dato, sem síntese. Já já vocês vão entender porque essa menção a sem síntese, tá bom? Ora, agora já, sem síntese no sentido da dialética, o que também poderia ser compreendido a partir de algo como a subdeterminação para a completa ou sobredeterminação para a consistente. Todos esses assuntos mais técnicos que vão aparecer aqui, eu trato deles no aparato de notas, tá bom? Vocês vão poder acompanhar que obra é a obra do Gödel, o que eu estou chamando de subdeterminação para a completa ou sobredeterminação para a consistente, tá bom? Tá tudo nas notas do capítulo. Ora, além de apontar para a inclusão de um terceiro valor ou expediente, a inclusão da contradição ou do terceiro excluído, contradição e não contradição, como veremos, a expressão tertio datur sem síntese deixa claro o que o Agelino chamará de oposição não dialetizável, tá bom? Ora, se tomarmos, por exemplo, o uso que Mallarmé faz da palavra imen ou da palavra entre, como um jogo entre contrários, que permitiria falar em tese e antítese, não veremos tal oposição superada pela síntese. Não se trata, pois, de jogo dialético. E aqui, nesse momento, eu chamaria a atenção de vocês, né? É preciso tomar cuidado com essa noção de indecidível, né? Eu já tinha advertido vocês quando nós lemos o Força de Lei. Tem um momento que ele vai dizer, né? Na página 46, a gente leu junto aqui. O indecidível não é somente a oscilação ou tensão entre duas decisões. Então, indecidível não é só a oscilação ou tensão entre duas significações, tá bom? Não é só isso não. É uma maneira de... existe uma operação que está em jogo ali, tá bom? E, inclusive, o Derrida já está dizendo pra gente que é para pensar nisso a partir de um sem fundo, né? Sem presença, né? Para impedir aqueles vários problemas que as filosofias da presença trazem junto com isso, tá bom? Então, se tomarmos, por exemplo, o uso que Mallarmé faz da palavra imen ou da palavra entre, como um jogo entre contrários, que permitiria falar em tese e antítese, não veremos tal oposição superada pela síntese. Então, não é uma questão dialética, tá bom? Não se trata, pois, de um jogo dialético. Ora, quanto à característica fundamental da proposição que levou Gödel aos seus dois teoremas da incompletude, ela não pode ser dita nem verdadeira nem falsa quanto ao todo do sistema axiomático em que ela foi formada, gerada, se vocês quiserem, nem provada como verdadeira, nem como falsa. Daí paradoxal. Por isso, a remissão aos paradoxos ou teoremas da incompletude de Gödel feitas por Derrida. Derrida explica essa apropriação da seguinte maneira, cito Derrida: mediante a palavra imen, se observa somente o que o lugar da palavra entre assinala já e marcaria, inclusive, se não aparecesse a palavra imen. Então veja que esse sem fundo, né? Tá bom? A palavra entre não tem nenhum sentido. Na verdade, eu acho que a palavra aqui é melhor significado, tá? A palavra entre não tem nenhum significado pleno em si mesma. Entreaberto é uma cavilha, vaga, pino, cunha, sintática. Então, entreaberto é uma cavilha sintática. Não um categorema, mas sim um sim-categorema. O que os filósofos, desde a Idade Média até as investigações lógicas de Husserl, chamam uma significação incompleta. Então, veja, é a partir
dessa ideia de uma significação incompleta é que vai ganhar sentido, a noção de sentido, tá bom? Ora, o que vale para o ímã vale mutatis mutandis para todos os signos que, como fármacon, e aí ele está, claro, ele vai usar e abusar dessa ideia lá no texto sobre o Platão, a farmácia de Platão, fármacon, suplemento, diferença e alguns outros, e aqui eu incluiria então o signo justiça, tem um valor duplo, contraditório, indecidível, que se baseia sempre em sua sintaxe. Então veja, né? Não é um problema semântico, é um problema da sintaxe. Esse jogo é um jogo sintático. Então a gente já afastou, claro, né, os problemas de significação aqui. Seja de alguma maneira interior, seja exterior. Essas palavras admitem em seu jogo a contradição e não contradição. Sem relevo dialético, sem descanso, né? Então elas ficam oscilando o tempo todo. Pertencem de alguma maneira, por sua vez, à consciência e ao inconsciente, do que Freud nos diz que é tolerante ou insensível à contradição, né? O inconsciente. A dupla ciência que esses dois teatros devem dar lugar, Platão tinha denominado, em razão de sua indecisão e desta instabilidade, doxa e não episteme. Então é essa doxa, claro que o Platão vai fugir ali, né, quanto à questão da justiça, com o mito da caverna, né, tá certo? Tudo se joga, tudo e o resto, isto é o jogo. Se joga no entre do que o autor do ensaio sobre o conhecimento aproximado, que também sabia de cavernas, grutas, disse que é um conceito matemático. Então vamos lá, né? Vamos comentar um pouco essa longa citação. Ora, certamente sob a influência de seu primeiro trabalho, é notável a insistência no modelo lógico-matemático, né? Você vê que ele termina falando aqui do conceito matemático do entre, né? De compreensão. Além de Gödel, Derrida menciona também Gaston Bachelard, o Bachelard morre em 1962, do texto Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, no que diz respeito à semelhança da operação mallarmiana, né, associada à palavra entre, e o conceito matemático entre, ali problematizado. Seja como for, fica claro que a indecidibilidade associada ao duplo valor daquele signo se refere à sua significação ou sentido. Eu prefiro sentido, justamente o que pretendemos estender para o signo justiça de força de lei. Então, claro, né, tem que ser do plano do sentido, porque não é uma questão semântica, mas uma questão sintática, tá bom? E Derrida já havia precisado a analogia. Trata-se de signos que têm um valor duplo, contraditório, indecidível, que se baseiam sempre em sua sintaxe. Tais signos, repetindo Deleuze, admitem em seu jogo a contradição e a não contradição. Fim da primeira parte, então, do nosso primeiro movimento aqui do texto, tá bom? Ora, parece que nas obras em questão, a palavra entre, né, repetindo o próprio Derrida, a palavra entre não tem nenhum significado, né? Pleno em si mesmo, tá certo? Trata-se de uma significação incompleta, e isso é o fundamental para a imaginação criadora da literatura, no final das contas. Nada aponta para um referente interno ou externo, um algo constante para além do jogo, além da sintaxe produzida no próprio texto. Olha, aqui, para comparar com o Deleuze, o que ele está fazendo também é fugir daquelas operações costumeiras das três esferas da proposição, tá bom? Não se sabe nunca a que alude a alusão, a não ser a si mesmo, aludindo, tecendo o seu ímã e fabricando o seu texto, né? Então a gente não sabe ao que. Por isso que essas filosofias da significação, da referência, não vão nos ajudar a entender a imaginação criadora, né? Aquilo que faz a própria criatividade da literatura, tá bom? Ora, daí mais uma semelhança com Gödel. A importância que terá a produção sintática e não semântica da contradição. Tais palavras têm um valor duplo, contraditório, indecidível, que se baseia sempre em sua sintaxe, seja de alguma maneira interior, seja exterior. Tal sintaxe prepara, e isso é fundamental, um efeito de flutuação indefinida entre duas possibilidades.
Eis, pois, o nome da operação. Cito: flutuação indefinida entre duas possibilidades. Né? Então, a imaginação criadora da literatura, especialmente da literatura que interessa ao Derrida, é a literatura que produz muito conscientemente, né, essa flutuação indefinida entre duas possibilidades. Né? Então, é claro que a força da literatura não está na significação. Tá bom? Ora, também não se trata de supervalorizar a polissemia, pensada apenas do ponto de vista semântico de tais palavras, mas sim um jogo sintático da marca espaçamento, é o próprio Derrida que diz isso, né, cavilha, entre, vaga, etc., onde a instabilidade ou diferenciação do verbo diferir, economicamente definido, né, que está lá na diferença, né, da palavra que assumiria uma posição determinada, fica explícita e se faz a partir da axiomática geral da escritura. Né? Claro, a essa altura o Derrida já escreveu a gramatologia e ele já pode falar do sistema da escritura. Ora, o Derrida sempre retornará aos perigos da dialetização ou síntese de tal diferenciação. É preciso manter a instabilidade ou flutuação indefinida entre duas possibilidades contrárias, contraditórias, né? Daí que contra os dois mestres do fim da história, contra o Hegel e o Marx, isso vai aparecer lá no Espectros de Marx, tá bom? Tenhamos de pôr fundamentalmente uma nova lógica. Então, mesmo com toda a simpatia que o Derrida tem pelo Marx, é preciso uma outra filosofia da linguagem, uma outra lógica para pensar, seja a literatura, seja problemas da ordem da justiça ou da política, se vocês quiserem. Então, tenhamos de pôr então uma outra lógica, né, uma nova lógica, tanto do acontecimento quanto da eventualidade, ou como dirá o próprio Derrida, cito Derrida, é preciso pensar nessa nova eventualidade. Então eu tenho uma outra noção de evento, né, de acontecimento, se vocês quiserem. Porém, é ela que melhor resiste ao que se chama o conceito. Então, aqui nós estamos diante do mesmo problema que o Deleuze está enfrentando lá no que é filosofia, tá bom? Então, é justamente esse novo tipo de eventualidade que mais resiste ao que se chama conceito. Então, se eu quero marcar essa resistência, certamente o que eu formulo como conceito não pode ser pensado nesse plano da significação, dessas filosofias da linguagem clássicas, né? A eventualidade é de outro tipo, tá bom? Então, repetindo, é preciso pensar nesta nova eventualidade, porém é ela que melhor resiste ao que se chama o conceito, se não o pensamento, né? Então, esses filósofos, né, o Derrida e o Deleuze, vão insistir muito nisso, né? O que eles entendem por pensar deve ser compreendido em uma outra, longe dessa noção clássica de pensamento, especialmente associada a essas filosofias da significação e da referência, tá bom? A noção de representação, por exemplo, né? Ora, e ela não será pensada enquanto se confiar na simples oposição. Então é isso, né? Uma outra noção de pensamento, né? Pensar não é ficar se resolvendo entre opostos, né? Eu fico com esse lado e não com aquele, né? Tá bom? Não é isso propriamente. Então, e ela não será pensada enquanto se confiar na simples oposição da presença do presente real ou do presente vivo e de seu simulacro fantasmático, né? Isso está em jogo lá, muito claro na alegoria da caverna, na oposição do efetivo e do não efetivo. É aí que o novo pensamento da historicidade nos chamaria para além do conceito metafísico de história e do fim da história, seja este derivado de Hegel ou de Marx. É o próprio Derrida que diz isso. Ora, seria preciso então rever nossa oposição entre episteme e doxa, né? Entre o fantasmático, o espectral e o simulacro e a verdade, o real e o efetivo, o que exigiria desconfiar de modo geral das simples oposições e estar atento então a uma outra coisa, que são essas flutuações indefinidas entre duas possibilidades que aparecem o tempo todo na literatura e que, claro, o Platão teria expulsado da sua República dos Filósofos
como apenas o falso, né, o simulacro, né, a imagem, né. Ora, voltando ao que dizíamos, no sentido da necessidade dessa nova lógica, Derrida faz em uma nota ao seu livro, né, A Disseminação, faz menção ao trabalho que nos interessa lembrar aqui. Algumas poucas páginas à frente do que lembramos um pouquinho antes, ele afirmará, cito, recordemos aqui por analogia que a possibilidade de proposições indecidíveis fez surgir temíveis dificuldades ante o discurso fenomenológico, né? Então ele está olhando para o Husserl agora, tá bom? Ora, para além do fato que atingiria a noção de presente vivo, né? Ele certamente está pensando no Bergson, pensada em termos também husserlianos, né? Também o Husserl, né? Parece que a consideração da palavra alemã Aufhebung, né, a partir da gramatologia, encontra alguma analogia com a consideração das proposições indecidíveis, a partir de então da introdução à origem da geometria de Husserl, tá bom? E é justamente esta obra que nos interessa discutir um pouco a partir de agora. Então nós vamos fazer o máximo que é possível, né, de recuo para entender o que ali naquele começo o Derrida já entendia por indecidível. Ora, vale repetir, né, o Derrida ganha o prêmio Jean Cavaliers, né, concedido a trabalhos na área de epistemologia por conta de sua tradução com introdução e notas da obra A Origem da Geometria do filósofo, né, o fenomenólogo Edmund Husserl, obra publicada em 1962. A tradução, né? E é justamente nela que veremos o Argerino discutir como a possibilidade já ali, né, de proposições indecidíveis faz surgir temíveis dificuldades entre o discurso fenomenológico husserliano. Então é a isso que ele faz referência nessa nota de A Disseminação, na verdade. Enfrentar tais dificuldades e salvar a noção husserliana de geometria, na verdade de ciência, de tal ameaça parece ser o objetivo da terceira parte da introdução escrita por Derrida. Cito Derrida. Se a fundação originária que Husserl busca aqui fosse, lá, né, no texto da Origem da Geometria, fosse a instituição de uma axiomática e de seu campo dedutivo, ou a instituição das axiomáticas e do ideal de dedutividade, né, ou dedutibilidade, sei lá, né, em geral, se essa instituição fosse descrita como a instituição da matematicidade mesmo, então o projeto husserliano estaria gravemente ameaçado pela evolução da axiomatização desde uma formalização total. Ele estaria ameaçado pelo artigo do Gödel, né? No interior da qual se tropeça necessariamente com os limites enunciados pelo teorema de Gödel e os teoremas semelhantes, porém nada disso ocorre. Então o Husserl não foi ameaçado, né, pelo texto ali de 1931 do Gödel, tá bom? Fim de citação. Ora, trata-se de mostrar ali, então, na introdução, que a fundação originária que Husserl buscava em sua consideração da geometria não estava sujeita à evolução da axiomatização desde uma formalização total. O que se mostrou impossível, em termos finitários ao menos, desde os limites enunciados pelos teoremas da incompletude de Gödel e mesmo de teoremas semelhantes. Ora, na obra de Husserl não se tratava da instituição de uma axiomática e de seu campo dedutivo, não era disso. Também não se tratava da instituição das axiomáticas e do ideal de dedutividade, tá bom? Em geral. Como ocorria suposta dependência da geometria para com a aritmética, e que é o que a gente pode ver lá nas obras, né, do Hilbert, do Frege e mesmo do Russell, tá bom? Naturalmente, se tais tentativas faziam parte da obra de Husserl, talvez fosse melhor buscar em sua obra sobre a aritmética, tá bom? Se é que fazia parte dessa questão. De qualquer modo, pouco antes mesmo, nesse mesmo texto ainda, o Derrida já havia colocado o problema em termos da essência originária concreta da geometria, de uma nomologia definida e de uma dedutividade exaustiva, ou seja, completa o Derrida, né? Completa, né? Uma dedutividade exaustiva, completa. E ele explicava, cito Derrida, a partir de um sistema de axiomas que domina uma multiplicidade, toda proposição é determinável, seja como consequência analítica, seja como contradição analítica. Será essa uma alternativa insuperável. Foi posto de manifesto suficientemente a vulnerabilidade de semelhante confiança que não tardou em ser desmentida, particularmente com o descobrimento de Gödel. Veja que aparece algumas vezes, né, o Gödel no texto já
esse primeiro texto do Derrida, tá bom? Com o descobrimento de Gödel em 1931, da rica possibilidade de proposições indecidíveis. Agora bem, continua o Derrida, todas as perguntas acerca da possibilidade ou da impossibilidade de manter a exigência husserliana não se formulam precisamente no interior desta unidade de horizonte geométrico, matemático, em geral, como unidade aberta de uma ciência, né, uma pergunta. Ora, esse horizonte ao que o Husserl aqui interroga pertencem às próprias preocupações da decibilidade. Tá bom? Decidível, né? Decidibilidade, né? Quaisquer que sejam as respostas alcançadas pelo epistemólogo, né, Husserl, incluindo Husserl, ou pela atividade do cientista para essas importantes questões intramatemáticas da definibilidade e da saturação, não podem senão integrar-se nessa unidade da tradição matemática da que faz questão o Husserl lá em A Origem da Geometria. E só vão referir-se na esfera temática objetiva da ciência, onde devem manter-se exclusivamente à natureza determinada dos sistemas axiomáticos e dos encadeamentos dedutivos que eles autorizam ou não autorizam. Aí, continua o Derrida, porém o campo temático objetivo da matemática deve encontrar-se já constituído em seu sentido matemático, para que seja possível problematizar os valores de consequência ou de inconsequência, e para que seja possível sustentar contra as clássicas afirmações de Husserl, tertium datur. Tá bom? Fim de citação. Ou seja, mesmo que a obra de Husserl na obra de Husserl não se trate da instituição de uma axiomática e de seu campo dedutivo, nem da instituição das axiomáticas e do ideal de dedutividade em geral, e mesmo que talvez tais tentativas atingissem mais frontalmente a obra de Husserl, que versava sobre a aritmética, a evolução alcançada por Gödel, de acordo com o próprio Derrida, parecia não atingir o empreendimento husserliano, tendo em vista que ela atingia sim aquela unidade de horizonte geométrico-matemático em geral, ao qual pertencem as próprias preocupações da decibilidade. E aí é que está, né? Elas vão atingir essa preocupação geral, né? Essa preocupação básica da decibilidade, tá bom? Preocupações gerais que a partir de então assumem um caráter fundante com relação à problemática geral do geométrico matemático, se vocês quiserem geométrico aritmético, ou das questões intramatemáticas. Tratar-se-á, pois, de encontrar meios, cito o próprio Derrida, para que seja possível sustentar contra as clássicas afirmações de Husserl o tertium datur. Ora, justamente o que Derrida acreditou ter encontrado não só em Gödel, mas, dada a capacidade superior de formalização da literatura, principalmente na obra do Mallarmé. Isso explica, então, né? Pode ser por esse motivo, então, que o Derrida não vai traduzir o texto do Husserl sobre a aritmética e vai mergulhar, né, de uma vez por todas na literatura, por já ter percebido que existe uma questão geral da decibilidade que é geral no sentido de que atinge toda a escritura, não só a matemática, a geometria aritmética, tá bom? Ora, fica evidenciado, portanto, que foi em algumas direções enunciadas aqui, já nesse início, que Derrida seguiu suas investigações. Tais como, primeiro, que os questionamentos suscitados por conta da relação entre o empreendimento husserliano e a descoberta de Gödel atinge a questão geral e fundante da decibilidade, tá bom? Decidibilidade. 2. A vulnerabilidade da exigência da dedutividade exaustiva, o fato de que toda proposição deve ser determinável como consequência analítica, né, uma tautologia, ou como contradição analítica, uma contradição ou contingência, ou aquilo que Derrida fazia Husserl dizer do seguinte modo, cito o Derrida: o sistema de axiomas que define formalmente uma multiplicidade se distingue graças ao fato de que toda proposição, toda forma de proposição, que deve ser construída em conformidade com a gramática pura lógica, com a ajuda de conceitos, né, das formas dos conceitos, naturalmente, que intervém nesse sistema axiomático ou verdadeira, isto é uma consequência analítica puramente dedutiva dos axiomas, ou é falsa, isto é, uma contradição analítica. Tertium non datur. Então veja, é a isso então que o Derrida vai se opor pós-Gödel, né? Ora, eis o tertium non datur. Pois, né?
Derrida, então, desde 1962, não via mais como sustentar, sem maiores esclarecimentos, esse tertio não dato, especialmente por conta das descobertas de Gödel de 1930 a 1931. Aquela rica possibilidade de proposições indecidíveis que exigirá toda uma nova problematização, entre outras, da própria noção de decidibilidade que vai atingir, então, todo o sistema da escritura. Ora, assunto do qual não vimos, então, o Livingstone tratar suficientemente, né? Ou seja, o Livingstone não fez todo esse recuo, né? E essa ideia básica já invade o texto da gramatologia, tá? Ora, com efeito, desde o início, então, as preocupações da decidibilidade estiveram associadas à descoberta da indecidibilidade quanto a determinadas proposições ou quanto à significação de determinados signos, palavras ou conceitos, né? Então, desde sempre, o Derrida esteve preocupado com a questão da decidibilidade e indecidibilidade, tá bom? Ora, dado o que dissemos até aqui, uma das questões interessantes a levantar é que, curiosamente, uma vez que o fato de que a formulação de tais questões tenha surgido em um ambiente epistemológico onde se pensava a geometria, o matemático, né, ou mesmo a matemática em geral, após 1962 não veremos Derrida fazer a tradução também com introdução e notas da obra de Husserl sobre a aritmética, né? O título do texto acho que é Filosofia da Aritmética, né? O primeiro tomo dessa obra foi publicado acho que em 1891, tá bom? A partir da qual, apesar de ser anterior à origem da geometria, ele certamente poderia ir mais longe e extrair ainda mais consequências das descobertas do Gödel, que são formuladas, inclusive, especialmente no ambiente da aritmética, até por conta do que o Hilbert estava fazendo, né? O que o Hilbert estava esperando. Ou mesmo de Alan Turing, né? Então, se o Derrida fizesse essa tradução do texto Filosofia da Aritmética do Husserl, ele poderia ter explorado não só as descobertas do Gödel, mas também as considerações do Alan Turing, tá bom? O que certamente estava associado ao motivo de que nomes como, entre outros, o de David Hilbert, né, Paul Bernays, Russell ou mesmo Frege, não aparecem, né, na sua introdução à origem da geometria de Husserl. Então, na verdade, me parece que o Derrida não estava muito imerso nesse ambiente e, claro, por isso a gramatologia, né, que é uma espécie de tratado de lógica dessa nova filosofia continental, né, essa nova filosofia da linguagem continental não vai passar por aqueles problemas clássicos, né? Não da mesma maneira que passaram o Russell, o Frege, o Wittgenstein, tá bom? O Carnap, né? Ora, não poderemos esclarecer no detalhe esses motivos, né, que fizeram então o Derrida não fazer a tradução da filosofia da aritmética. Mas acreditamos poder sustentar que, a partir de reflexões desenvolvidas na obra Gramatologia, né, elas estão explícitas lá, o Derrida operou um tal nivelamento entre o que era básico em linguagens formais, como a da lógica ou da matemática e os idiomas, o que era básico nas linguagens artificiais e o que era básico nas linguagens naturais. O Derrida chega a problematizar essa diferença, se há alguma diferença de fato entre linguagens naturais e artificiais. Dito de outra forma, teria evidenciado de tal maneira o fundo comum em que se assenta toda a escritura, que percebe numa literatura empreendimentos semelhantes aos de Gödel, todavia mais poderosos e muito anteriores. É o que fica evidente, por exemplo, na seguinte fala do Derrida. Cito o Derrida: quando uma escritura marca e volta a marcar essa indecidibilidade, referente a proposições ou significações, né, seu poder formalizador é maior, inclusive se é de aparência literária ou parece tributária de uma língua natural. Se ela tem isso, o seu poder então formalizador é maior, que é de uma proposição de forma lógico-matemática. Supondo que a distinção ainda metafísica entre língua natural e língua artificial seja rigorosa, existiriam textos da língua denominada natural, cujo poder formalizante seria superior ao que se atribuía a certas noções de aparência formal. Então, explícita, né? O motivo porque ele não precisa então fazer a tradução com introdução e notas do Filosofia da Aritmética do Husserl para discutir a noção de indecibilidade, né? Ela atinge toda a escritura, tá bom?
Fim de citação. Ora, daí a aparente mudança de direção das investigações de Derrida, do nosso ponto de vista, para o ambiente da literatura, e especialmente da crítica literária. É isso que vai aparecer tematizado muito claramente lá no Força e Significação. Obras como Mímica, de Mallarmé, Pano de Fundo, de Dupla Sessão, e como Hamlet, de Shakespeare, pano de fundo de, dentre outras, os Espectros de Marx, tendo em vista a serem escrituras que marcam e voltam a marcar a indecidibilidade em torno de, entre outras, palavras como ímen ou espectro, fazem a base da afirmação constante no início do Força de Lei, que associa a desconstrução de estilo mais diretamente filosófica e a teoria literária, né? Ele fala lá no comecinho do Força de Lei. Ora, aquelas obras literárias, né, a obra do Shakespeare, a obra do Mallarmé, tem, portanto, um poder formalizador superior ao de certas notações de aparência formal, tais como a empreendida por Gödel para demonstrar a incompletude da lógica defendida nos Principia Mathematica de Russell e Whitehead. Tá bom? Os Principia Mathematica está sendo produzido ali em 1910, mais ou menos. Daí, claro, da aritmética. Ora, um poder formalizador superior que não se associa apenas ao tertium datur, no sentido da aplicação do princípio do terceiro excluído. Todavia, seria preciso tomar então Hamlet ou Mímica como uma espécie de trabalho breve da literatura para demonstrar os sentidos nos quais tais obras têm um poder formalizador superior, o que não é o meu objetivo agora, né, tá bom? Isso eu costumo fazer nas aulas, mas a gente não vai ter tempo para fazer isso, tá bom? Ora, para concluir então, vou fazer uma conclusão um pouco longa aqui, tá bom? Dito assim, é preciso tomar muito cuidado com um ambiente onde de fato se dá a parte, e gostaríamos de dizer a parte mais importante da discussão de Força de Lei e mesmo de Espectros de Marx, e o alcance de sua argumentação. Né? Tem que tomar cuidado porque o Derrida ele está muito atento a esses expedientes da ordem da linguagem, né? Dessa filosofia da linguagem nova que ele está vendo desde a gramatologia, tá bom? Ora, é preciso atentar para os aspectos topológicos ou sistêmicos a partir dos quais Derrida argumenta e como suas consequências atingem o plano da ética e da política. Tendo em vista que em sua argumentação opera o tertium datur, especialmente naqueles dois sentidos de disseminação, o que atingirá em cheio a noção de decisão livre, por exemplo, o próprio fundamento da ética e, claro, o que mais nos importa, a noção de justiça. Trata-se de uma argumentação que guarda certas semelhanças com a rica possibilidade de proposições indecidíveis descobertas por Gödel, né, entre 1930 e 1931. O Derrida, como vocês viram, repete isso muitas vezes. Ou com uma espécie de literaturalização da filosofia. Eu já mencionei isso quando eu falei também da lógica do sentido, né? Tanto no Derrida quanto no Deleuze, a gente percebe uma espécie de literaturalização da filosofia, né? O Derrida vai explorar essa capacidade formalizadora para o indecidível da literatura nessa sua produção filosófica ao limite, né? Dado, claro, o poder formalizador superior da literatura, que poderia partir, entre outras, da obra Mímica, né, de um Mallarmé, ou como de fato ocorreu, de Hamlet, de um Shakespeare, tá bom? É preciso, pois, atentar para os aspectos sistêmicos do que o Argelino está tentando desconstruir, os aspectos formais de certos corpos axiomáticos, aquilo que Derrida em Força de Lei engloba na seguinte afirmação. Veja bem como é que ele formula, né, o problema que nós já mencionamos essa passagem aqui. Ele diz, uma axiomática. Então veja, existe uma axiomática subjetal da responsabilidade, da consciência, da intencionalidade, da propriedade, e essa axiomática é que comanda o discurso jurídico atual e dominante. Então eu tenho que ter ferramentas, né, da ordem dessa nova filosofia da linguagem que ele desenvolve desde a gramatologia para lidar com essa axiomática, tá bom? E para isso eu preciso então de uma, eu diria assim, uma espécie de lógica do indecidível, tá bom? Ele continua, ela comanda também a categoria de decisão, até mesmo em seus recursos a peripécias médicas. Ora, essa axiomática é de uma fragilidade, de uma grosseria teórica que não é preciso sublinhar aqui. Fim de citação. Né?
Ora, essa fragilidade também, e principalmente, se deve à filiação daquela axiomática, essa axiomática subjetal da responsabilidade, da consciência e da intencionalidade, à lógica clássica. Então eu diria que o Derrida vai ao Freud, justamente porque no Freud a relação entre consciente e inconsciente não pode mais ser pensada a partir de uma lógica clássica, tá bom? Então aquele tipo de recusa, né, dessa axiomática da lógica clássica, que fundamentaria essa axiomática subjetal da responsabilidade, da consciência, né, da intencionalidade, da propriedade, que comanda o discurso jurídico, ainda o nosso, né, e dominante, aquele tipo de recusa argumentativa das simples oposições que se praticava tranquilamente antes de Gödel, e mesmo antes, né, se a gente fosse colocar o Mallarmé como limite, né, antes do Mallarmé ou Shakespeare, né, isso se praticava tranquilamente, mas para o Derrida já é inaceitável, né. Então, se a gente pensar que de fato uma lógica da predicação, né, como o Deleuze diz que não é tão simples, né, para avaliar a filosofia do Leibniz. Então, esse seria uma outra maneira então de o Derrida se interessar pela filosofia do Leibniz. Ou seja, eu teria que encontrar um outro tipo de lógica no Leibniz para que então eu pudesse me interessar pelas respostas que ele deu para o problema da justiça. Eu acho que é assim que o Derrida formularia, tá bom? Ora, uma das questões seria então explicitar tais axiomáticas, suas regras e suas filiações injustificadas aos limites clássicos, a lógica clássica ou a dialética hegeliana ou marxista. Então é isso, no final das contas, que em termos de aqueles paradoxos formais, o Derrida também vai deixar claro, né, vai mostrar essas contradições internas a essas filosofias que estão associadas a lógica clássica, a uma filosofia da linguagem clássica, tá bom? Ora, certamente se associa a tais limitações na elaboração de sua axiomática o motivo principal da recusa do contratualismo e do justnaturalismo. Então veja, é também por isso, né, porque o justnaturalismo e o contratualismo compactuam com essa lógica clássica, tá bom? Quando se trata de pensar a ética e a política. Então acho que a gente fez os dois caminhos, né, tanto do ponto de vista da história quanto do ponto de vista dos seus problemas formais, tá bom? Ora, de qualquer modo, no que diz respeito à justiça, já poderíamos reformular a fala de Derrida, lembrada por Livingstone, do seguinte modo. Então eu vou, enxertar algumas afirmações que completariam o texto que o Livingstone cita, tá bom? Eu diria o seguinte: no que diz respeito à justiça, eu, Derrida, estou tentando pensar em como um único X possível deve ocorrer sob a forma do impossível. Então esse X aí, esse modo como ele formula essa questão, tem a ver com aquelas três proposições que nós lemos lá a partir do Força de Lei, tá bom? Então eu repito, no que diz respeito à justiça, eu, Derrida, estou tentando pensar em como um único X possível deve ocorrer sob a forma do impossível. Então assim, possível e impossível X, né? Estou tentando elaborar uma lógica e chamaria esta lógica aquela em que o único X possível, e me refiro aqui a qualquer conceito rigoroso de X, veja que então é uma nova noção de conceito também, de um X impossível, e fazê-lo sem ser pego em um discurso absurdo, sem sentido, né? Nonsensical, né? Por exemplo, para que a afirmação segundo a qual a única experiência possível da justiça é uma experiência impossível. Ora, então é a partir dessa lógica que a gente pode entender aqueles aspectos formais, né? Não é fácil acompanhar os aspectos formais da argumentação que ele está elaborando ali no Força de Lei, tá bom? Por exemplo, para que a afirmação segundo a qual a única experiência possível da justiça é uma experiência impossível, seja significativa, né? Meaningful. A meu ver, esta afirmação é logicamente irrefutável, mas nós de fato precisamos aqui voltar à questão da dimensão lógica da argumentação. Então eu diria que desde o começo, desde 1962, esse foi o grande problema que o Derrida enfrentou, que é esse problema, né, da lógica da argumentação, tá bom? Fim de citação. Parece que o único jeito é apelar então para as características da sintaxe do sistema geral da escritura, né?
ou seja, abrir mão, seja da simples oposição que diz respeito à completude ou à univocidade de significado de certos termos utilizados, seja da simples oposição que diz respeito à contradição de certas proposições envolvidas. Em ambos os casos, em prol de um jogo do sentido já explicitado. Dito de outra forma, trata-se da necessidade, da responsabilidade, da tarefa de gerar flutuações indefinidas entre duas ou mais possibilidades. E é isso que o Derrida faz o tempo todo com a noção de justiça, né? Aquele que ele gosta de dizer, né? Um depende, né? Seja quanto aos signos, seja quanto às proposições, consequentes com a indecidibilidade, então. Né? Se digo o que significa o termo justiça, apelando para a univocidade ou completude de significação, ou se me mantenho a defender a verdade de determinadas proposições que envolvam o termo justiça em detrimento de suas contraditórias, saio daquela flutuação característica de todo o sistema de escritura, mas então volto-me para algum tipo de metafísica da presença, que nenhum sistema de escritura é capaz de por si mesmo sustentar. E esse então é o problema mais grave de todas as teorias da justiça, tá bom? Um problema que tem a ver com a própria linguagem, né? Com a teoria da argumentação dessas teorias, né? Da justiça, tá bom? É não passar pela prova do indecidível, né? Quem faz isso sabe, né? Quer dizer, deveria saber que não vai passar pela prova do indecidível. Ou o que é o mesmo, é voltar à metafísica clássica, né? Aquilo que está lá posto muito claramente, de um modo ou de outro, voltar àquilo que está posto lá na República do Platão, tá certo? Especialmente na alegoria da caverna, com relação à justiça, claro, né? Voltar à metafísica clássica, que se sustenta em geral no modo clássico de argumentar. Portanto, o procedimento argumentativo derridiano, que nos causa tanta dificuldade de leitura e compreensão, seria um dos mais condizentes com as conclusões referentes à noção geral de escritura elaborada tanto em agramatologia quanto em imagens da filosofia. Gestado já, então, desde a introdução à origem da geometria de Husserl, que é de 1962, e que é a base de textos como Força de Lei e Espectros de Marx. Né? O Espectro de Marx está ali em 93 e 94, Força de Lei. Assim, Força de Lei e mesmo Espectros de Marx devem ser lidos lembrando que, para Derrida, o possível e impossível, ali reivindicado, se parece com contradições não dialetizáveis. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Devemos atentar para a dificuldade de ajustar um discurso que não seja simplesmente impressionista ou sem rigor. Veja, não é que o Derrida não é rigoroso. Ele é rigoroso, mas é que ele se vale de uma outra lógica e no que diz respeito aos discursos sobre, por exemplo, a justiça, eles deveriam passar pela prova do indecidível. Né? Então, ajustar um discurso a estruturas que são tão desafiantes para a lógica clássica. Então, tratar da justiça é tratar de algo que é desafiante demais para uma lógica clássica. Né? Não é possível tratar da justiça a partir da lógica clássica. Ora, cabe lembrar que a reflexão sobre o possível e impossível que aqueles textos invocam exige que, às vezes, seja preciso responder sim e não. Possível e impossível, possível como impossível. E o Derrida faz isso várias vezes. Ele faz esse exercício muitas vezes, né? E que ela deveria nos engajar para pensar todo esse valor da possibilidade que marca a nossa tradição filosófica ocidental. Então, o que o Derrida está oferecendo, de fato, é uma nova teoria da argumentação e, por isso, então, ele está fazendo uma outra filosofia, uma nova filosofia, e essa filosofia que ele está praticando depende, então, dessa outra filosofia da linguagem, tá bom? Em que o sentido é a grande questão, não mais a referência, né? Não mais a significação. Daí que ele já marca uma necessária perturbação dessa tradição, ou dito de outro modo, é preciso incomodar a nossa lógica do possível e do impossível, como diz o próprio Derrida. Por fim, diferentemente do clássico, aqueles aspectos topológicos ou sistêmicos a partir dos quais é construída a argumentação de Derrida só podem ser pensados, ao menos em seus termos mais formais, após o empreendimento de, dentre outros, Gödel, ou de toda uma nova noção de escritura, muitas vezes explicitada a partir da análise literária, da análise de obras como as de Mallarmé ou de Shakespeare. Então,
Não é à toa, né, que o Derrida está tão preocupado com a crítica literária, né? Ele está analisando essa obra literária e está encontrando ali uma nova teoria da argumentação, né? Uma nova filosofia da linguagem que já havia realizado aquilo que era fundamental no texto do Gödel, só que, claro, né, voltado para aquilo que nós consideraríamos linguagens naturais, né? Então ele dissolve essa diferença entre linguagens naturais e linguagens artificiais e vai dizer que, olha, o poder formalizador da literatura é maior e isso aconteceu muito antes do Gödel. Então acho que era isso, né, que eu queria lembrar para vocês. Com isso vocês estão com todas as ferramentas para entender a noção de jogo que aparece lá no Força e Significação, e com as ferramentas para mais, né, do que necessárias para interpretar, seja o espectro de Marx, seja o Força de Lei, e aí para poder fazer o fichamento que eu vou já indicar para vocês, tá bom? Então vejam que o Derrida também elaborou aqui, a gente viu muito claramente, né, muito explicitamente, uma outra teoria argumentativa que exige uma outra noção de conceito também, né? Os conceitos, claro, não podem ser pensados mais no plano da significação e da referência, ou, se vocês quiserem, no plano de uma lógica clássica, né? No plano daquilo que ele lá na gramatologia vê no começo do De Interpretazione de Aristóteles, e que, claro, fundamenta tudo aquilo que ele chama de logocentrismo, né? Fonocentrismo. Então é isso. Boa tarde para vocês e até breve. Tchau, tchau.